Revista CBN. Comportamento. Nosso assunto agora aqui no Revista CBN é longevidade. Afinal de contas, o brasileiro está envelhecendo e cada vez mais com saúde, o que permite que as pessoas tenham cada vez mais qualidade de vida. Será que é sempre assim? Bom, uma pesquisa realizada aponta que 14% dos brasileiros com mais de 70 anos continuam trabalhando. Será que esse é um número ideal? Será que esse número ainda podia ser maior? Eu converso agora com o Denis Giacometti, ele é publicitário, pesquisador, idealizador dessa pesquisa que fala sobre o jovem e a longevidade, que, entre outros dados, aponta aí esses 14% de brasileiros com mais de 70 anos que continuam trabalhando. Denis, boa tarde. Boa tarde, Pétria, a você e aos seus ouvintes. Bom, de acordo com essa pesquisa que vocês promoveram, foi uma pesquisa realizada o quê? No Brasil inteiro? Foi um estudo feito na São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, 1.000 entrevistas junto a jovens de 18 até 100 anos. De 18 a 100 anos. 100 anos. E o que vocês puderam constatar a respeito dessa questão da longevidade aqui no Brasil? O que mais chamou a atenção nessa pesquisa? Bom, ela teve impacto, assim, fazendo um grande resumo, que são 600 slides, ela teve um impacto em 4 áreas. A primeira área é a que se refere a, vamos chamar, o lado psicossocial. Né? As pessoas com 40 a 45 anos, já um número crescente cada vez mais, estão entrando muito em crises. Depois a gente pode explorar mais isso conforme o tempo que a gente tiver. Crises existenciais? Exatamente. Dá para descer do bonde, doutor, porque não quero mais isso. Não gostei, não foi essas escolhas não deram certo, e eu quero repensar a minha vida. Né? Um primeiro número para você é que de cada 10 pessoas que entram num consultório psiquiátrico ou psicologia, 4 entram colocando essa questão nos grandes centros. Que querem mudar de vida. Exatamente. Novas escolhas e tal. A segunda zona de impacto é na área da educação. Né? Essa daria para a gente falar muitas horas e, de fato, o quadro é muito triste. A gente não dá mais tempo para falar em evoluir na educação, e até se a gente for mais criterioso, rigoroso com o conceito, nós não estamos educando, nós estamos no máximo ensinando. Nós precisamos de uma revolução agora. Não dá nem para copiar a Coreia, Portugal, algumas escolas do Porto, alguma coisa assim. Não dá mais. Nós temos que realmente repensar. Esse modelo que há 250 anos é o mesmo e nós precisamos retomá-lo. Né? A terceira área de impacto é na economia. Porque uma das revelações que o estudo constatou, nós éramos absolutamente ignorantes nessa matéria, que é o avanço da tecnologia, especificamente na nanotecnologia, na biotecnologia, na tecnologia da informação, começam a ter um certo grau de certeza de que uma criança que nasce hoje tem uma estrutura de DNA, uma carga genética, e com certeza, se ela cuidar da vida dela, ela vai até os 120 anos muito bem, obrigado. Que pode, esse DNA, se bem, vamos falar assim, se bem cuidado, pode levar a essa grande expectativa de vida. Exatamente, é uma coisa maravilhosa. Né? E se você entra em sites de empresas americanas de seguro, por exemplo, já estão falando em 140 anos. Tá, mas aí a gente fala também da questão que é justamente essa, né? Como essa pessoa vai envelhecer, né? Vai chegar aos 120, aos 140, então, como essa pessoa vai chegar lá, né? Qualidade de vida, né? Porque a maioria dos brasileiros e foi com essa notícia que eu me despertei para um estudo. Falar, será que nós brasileiros estamos conscientes dessa informação? E estamos. Né? 47% dizem que sim, mas quando os outros 53% não tinham a menor ideia. Mas quando você explica, aí você vê que eles falaram sim por falar. Mas na verdade, eles tinham a informação, mas não estavam conscientes plenamente do seu significado, né? E quando você
trabalha com isso no sentido de falar, bom, e o que nós vamos fazer com esse tempo extra, né, que não havia sido prometido? Né? Que significado vamos dar à vida? Aí a gente vê que as pessoas não querem chegar nos 100 anos, no máximo nos 90 anos. Os gaúchos querem um pouco mais além, nos 90 anos, e aquelas pessoas que têm uma prática religiosa mais consistente também querem chegar nos 100, acreditam chegar nos 110, né? Mas a maioria das pessoas, quase 80%, elas falam, não, eu quero chegar nos 80, tá bom. Nossa. Inclusive os jovens. Tá. Por quê? Todos nós tendemos a olhar para o espelho retrovisor, né? E as referências são os nossos avós, nossos pais. E aí a gente fica com medo, porque medo de perder os amigos, medo de ficar sozinho, e principalmente o medo número 1, não é o da morte, é o medo de ficar decrépito, né? Essa palavra terrível. Que é você chegar com muito pouca qualidade de vida, né? Exatamente. Em algum estado já de doença degenerativa, por exemplo. Exatamente. Tá. E a gente, há 15 anos atrás, se a gente falasse, olha, daqui 15 anos nós vamos fazer um transplante de coração no SUS, aqui na esquina, né? Ninguém ia acreditar muito. Né? E imagina daqui 20, 30 anos, né? A tendência é de um transhumanismo em que nós vamos implantar pequenos robôs, vamos engolir pequenas pílulas robóticas, graças à nanotecnologia, que vão nos estabilizar, né? Procurar equilíbrio em termos de funções do organismo, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, né? Agora, Denis, assim, são esses 3 principais eixos, então, esse que é o psicossocial, a questão da educação e a questão da economia e também tecnologia. Esses foram os nortes aí dessa pesquisa. Os 3 pontos de impacto, na verdade são 4, o quarto é a questão da saudabilidade, né, que tem a ver muito com a sustentabilidade. Também, se a gente puder dedicar um tempo a isso depois, é legal, mas são esses 4 zonas de impacto. Tá. E a gente vai falar, assim, sobre esses 4 pontos. Antes, eu queria te perguntar, quando a gente olha para a evolução aí, se é que a gente pode usar essa palavra, né, que é super complicada e subjetiva, que é a questão da evolução, mas a gente tem momentos históricos importantes, quando o homem, por exemplo, inventa o automóvel, talvez quando a eletricidade é descoberta, talvez o aprimoramento com a penicilina, também, e a questão dos computadores. Isso. Esse momento histórico que a gente vive pode representar um salto justamente nesse ponto da longevidade? Com certeza. Eu acho que nós já estamos preparados para isso. Se você... nós levantamos vários textos científicos e revistas bastante importantes, e para muitos, né, isso já é uma realidade, né? E já se levanta então as questões correlatas, e uma delas é essa que eu coloquei. Bom, nós estamos preparados, né? A nossa natureza, a nossa alma, né, está preparada para a gente enfrentar esse desafio, né? Então, eu acho que é um momento muito importante, né, para todos nós. Eu fico vendo essas tendências de expectativa de vida de IBGE, né? E logo nós vamos dar um salto impressionante, né? E que eu acho que é uma coisa muito positiva se a gente se preparar para isso, né? Bom, esse é o Denis Giacometti, ele é publicitário, pesquisador, idealizador dessa pesquisa, desse longo estudo a respeito da longevidade do brasileiro, sobre o conhecimento, inclusive, do brasileiro a respeito desse assunto. Eu vou continuar, a gente vai sair para um breve intervalo e eu volto, a gente vai continuar falando sobre esse assunto de longevidade para explicar cada um dos pontos importantes, desses 4 pontos que com certeza vão interessar muito aos nossos ouvintes. A gente vai para um breve intervalo, Denis, e já voltamos. Revista CBN. Revista CBN falando agora de longevidade. Eu converso aqui com o publicitário, pesquisador Denis Giacometti, como a gente falava no bloco anterior, a respeito dessa pesquisa, um estudo sobre o jovem e a longevidade, um estudo que foi realizado com
milhares de entrevistas aqui no Brasil, em diversas cidades brasileiras, revelando aí o perfil de jovens a partir de 18 anos, até pessoas já idosas de 100 anos. Será que são idosos mesmo? Denis, a gente falava no bloco anterior a respeito dos eixos aí que nortearam, que foram norteadores dessa pesquisa. E aí eu queria começar falando a respeito dessa questão psicossocial que você falou, quando a gente fala de longevidade, isso é muito importante, que é a realização da pessoa na vida. E você me apontou que as pessoas entre 40 e 45 anos começam a apresentar muitos questionamentos a respeito do rumo que tomaram para a própria vida. Como é que vocês puderam fazer a avaliação desse dado? Das escolhas que fizeram, né? Petra, é incrível, né? Nós acho que nunca vivemos numa era de tantas liberdades, né? Tudo é possível para o indivíduo, né? Dentro dos seus limites. No entanto, nós aparentemente estamos sendo condicionados por cultura familiar, interesses dos amigos, por todo o nosso entorno. Nós estamos sendo moldados à revelia da nossa natureza. Nós não temos, com toda esta liberdade, o paradoxo é que nós não estamos conseguindo manifestar as nossas diferenças. Então nós estamos sendo muito únicos, estamos numa mesmice, né? E de certa forma, nós estamos conectados no mundo inteiro, todo momento, a cada segundo, menos em nós mesmos. Olha só. Mesmos em nós mesmos. Isso é né? E Platão já nos dizia lá atrás que primeiro nós precisamos conhecer as nossas virtudes, as nossas limitações, né? Para depois trabalhar sobre elas, porque nós não somos perfeitos, né? Cada um tem as suas potencialidades, as suas diferenças, e nós precisamos conhecer isso para poder fazer as nossas escolhas. E é por isso que vocês constataram que aí, por exemplo, nos consultórios de psicólogos e tudo mais, de 10 pessoas que chegam, 4 apresentam essa questão sobre quem eu sou, né? Esse ponto crucial. Por que eu fiz essas escolhas? Por que não está dando certo? Né? O nível de depressão aumentando. Né? As mulheres donas de casa, chamadas assim, da classe B, renda familiar até R$5.000, elas são as que mais sofrem, porque o sonho do príncipe encantado foi um pouco embora, né? Os filhos já cresceram, e agora eu aqui? Né? Agora vem mais essa notícia que eu vou viver mais, né? Como é que eu lido com isto? Né? Onde é que foi que eu errei? Né? E a gente conclui, para fazer uma grande síntese, que o que está faltando a gente mesmo é a capacidade que nós devemos desenvolver de nos autoconhecer. Né? Já antes de Platão, o Tales de Mileto, dizia que a coisa mais fácil que existe é a gente falar sobre os outros. E a mais difícil é conhecer a nós mesmos. Pois é, muito legal. E aí outro ponto importante dessa pesquisa que você falou que talvez seja um campo até promissor, porque é muito precário no nosso país, é a questão da educação. E eu queria que você explicasse para a gente como é que interfere essa questão da educação nesse assunto, quando a gente fala de longevidade. Nossa, isso é uma área assim que eu estou assim, estudando muito, Petra, porque ela é muito importante para nós mesmos. Como eu disse no início, nós temos que pensar numa revolução. Então, veja bem, vou tentar sintetizar de uma forma bem clara. Na realidade, com esse processo em que a gente, há 250 anos, tenta abrir a cabeça das pessoas numa sala de aula e derrubar lá uma série de informações, ele está realmente estressado. Né? O que a gente conseguiu atingir de resultado, na maioria dos casos, salvo algumas instituições, eu tenho uma filha com 11 anos e eu pago uma fortuna no colégio dela por mês, e ela, já aos 11 anos, odeia a escola. Ela e a torcida toda do Corinthians. Claro. Né? Você fala, bom, amor e ódio ainda dá pra gente salvar. Eles são meio primos, né? Estão fronteiras muito tênues entre eles. Mas quando chega na universidade, Petra, nós sabemos, já esse amor e ódio não existe mais. Já é desprezo pelas partes.
né? Ou seja, a educação ela não tem nenhum encanto para isso que você falava no comecinho agora, essa referência de quem nós somos, talvez a nossa educação não seja um reflexo de um aprimoramento das nossas reais aptidões. Exatamente, que hoje nós temos até tecnologia, não para ficar consultando a internet, mas para que, ao conhecer cada uma das nossas naturezas, cada uma das nossas virtudes e limitações, eu tratar cada aluno de uma forma diferenciada. Mas aí a gente vai ver que o professor está com 40, 50 anos, estudou 20 anos atrás, e pelas condições de trabalho dele, é pouquíssimo tempo que ele tem que se reciclar. Minha filha, esses dias, aos 11 anos, estava aprendendo o significado da palavra agrilhoar, que significa colocar grilhões nos escravos. Uhum. Meus anjos, o que ela vai fazer com essa informação? Aos 11 anos de idade, ela esquece, em 15 dias ela esqueceu. Do outro lado, eu estou assistindo com ela um programa sobre o princípio do universo, e eu não consigo assistir porque ela me enche de perguntas sábias a cada 30 segundos, porque ela está interessada em tudo que está vendo. E ali tem matemática, física, química, tudo. Tudo junto. Esse que é o modelo. Que as crianças vêm trazendo muito isso para a gente, né, Denis? Essa perspectiva, esse novo olhar que a gente pode ter em relação à educação e à vida na prática, né? Com certeza. E aí a gente vai ver, a grande conclusão do estudo, Peter, é que, na verdade, eu vou começar pela notícia final, para dar tempo. Claro. Na verdade, esse ciclo básico, ciclo fundamental, deveríamos considerá-lo como sendo até a faculdade. Porque, aos 40, 45 anos, onde aquelas pessoas estão entrando lá no psicólogo, elas precisam ser recicladas. Então precisa ter um segundo ciclo aos 40, aos 50, terceiro ciclo aos 70, 80 anos, e lá na frente aos 100, 110. As pessoas precisam se reinventar, trabalhar o conhecimento cada vez mais há 30 anos. Porque as transformações sociais são de tal ordem que aí eu consigo não me adaptar mais. E a gente está falando também de um momento de grande velocidade de informação e de transformação, não é? E que isso vai permitir. E aí eu quero chegar nesse ponto em que você comentou os últimos 2 pontos, que é a questão dos avanços da tecnologia, né? E também do que você chamou de saudabilidade. Isso. E eu queria que você amarrasse para a gente essa conversa falando sobre essas possibilidades, que já é um fato real, que, enfim, até já estudada por seguradoras, porque a gente sabe que o interesse econômico sempre chega na frente, né? Como o homem realmente, a gente está vivendo mais e a gente vai poder viver cada vez mais. Com certeza. E só para falar dessa coisa de oportunidades, ainda no item da educação, você imagina o que abre de portas para universidades, faculdades, montarem cursos, não nesse projeto que temos hoje, de ouvintes, né? Parece que somos todos deficientes físicos lá, mas projetos que incorporem a experiência, o saber dessas pessoas com 40, 50 anos e reciclem elas. Né? Então abre novas escolas, oportunidades para reingressar essas pessoas na sociedade e vai culminar com o impacto na terceira área, que é a economia, que o Estado não vai ter dinheiro para suportar isso tudo. Então, se as pessoas se reentregam à economia, melhor ainda, não é por força própria, porque a gente tem 47% também, além desses de 70 anos que trabalham, 47% das pessoas acima de 50 anos vivem de bico ou de aposentadoria, porque não conseguem só viver com aposentadoria. Né? Então, voltando à sua questão final, a gente deve ficar muito atento às transformações da tecnologia, porque está ficando cada vez mais possível, sim, a gente cuidar da própria saúde cada vez de uma forma mais barata e eficaz. E, de outro lado, a questão da estabilidade é uma coisa que a gente tem que, sim, estar mais atenta. Por que o estudo nos diz? Que a gente fala muito em sustentabilidade social, econômica e tal, mas, de novo, nós estamos esquecendo do agente principal dessa sustentabilidade, que é o homem, o ser humano, que, de novo, não está conectado nele mesmo. Então, o máximo que o brasileiro está fazendo, salvo 5, 6%, da nossa população, independentemente de idade e nível socioeconômico, nós estamos comendo sim a nossa super feijoada no sábado e domingo, com tudo que temos direito,
mas a gente agrega um pouquinho, roubando no jogo a favor da saudabilidade, a gente agrega um pouquinho de legumes, um pouco mais, a gente põe adoçante no cafezinho, a gente toma alguma coisa zero, né? Mas a gente não está trabalhando na essência da saúde, por isso que estamos ficando cada vez mais fortinhos, segundo o IBGE, já somos 43% da população acima do peso. Né? Nesse sentido, precisamos olhar mais para a nossa saúde, tentar mesmo ter força de vontade para que a gente se torne mais saudável, né? E com isso influenciar na saudabilidade dos outros, através do exemplo. E aí são os itens importantíssimos, ou seja, fazendo aí a diferença para viver melhor, já que vamos viver, já estamos vivendo mais anos, e aí viver de uma maneira um pouco mais saudável também. E aí fica mais equilibrado, né? E aí o físico, a parte física estando mais equilibrada, ela favorece a mental mais equilibrada favorece a prática religiosa, que também isso no estudo aparece bastante, as pessoas com prática religiosa mais consistente têm vontade de viver mais, têm mais alegria, e isso principalmente aparece nas praças, por incrível que pareça, próximas da natureza. Recife, Rio de Janeiro, as pessoas têm mais vontade de se expor e de viver mais. Esse é Denis Giacometti, ele é publicitário e pesquisador, organizador dessa grande pesquisa, esse grande estudo sobre longevidade, falando aí sobre pontos importantes e para quem está aí na crise, para saber que não é sozinho, né? E essa é uma crise que a gente vive agora, uma crise talvez muito importante para a gente conseguir aprimorar aí quem somos, principalmente os modelos de educação que nós vemos hoje. Denis, muito obrigada, um ótimo final de ano para você, boas festas aí durante essa semana. Tchau. Obrigado para nós todos. Tchau, tchau.